Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo com mais uma receita do canal Sobrevivência e Terapia. Eu sou a Cláudia e hoje vou estar fazendo mais uma receita com vocês. Então hoje vamos fazer aquele pãozinho doce recheado com açúcar mascavo e canela, ou uns rolinhos recheados, como preferirem, ou ainda, para quem conhece, nas padarias, é uma receita bem famosa, chamada de cinnamon roll. Então, vamos aos ingredientes. Vou mostrar a minha maneira, bem caseira, bem fácil de fazer. Então, primeiramente, vamos fazer a massa desses nossos rolinhos, vamos chamar assim. Tenho aqui 400 gramas de farinha de trigo, um ovo, 50 gramas de açúcar refinado, 10 gramas de sal, 100 gramas de creme de leite, 8 gramas de fermento seco, o fermento de pão, tá? Se for o fermento fresco, multiplique por 3. E aqui tenho 110 ml de água morninha, tá? Não chega a ser quente, é morna. Então, vamos começar. Essa receita de massa é uma receita bem básica, que você vai poder estar utilizando para outras receitas. Essa receita é uma receita que eu desenvolvi, é minha receita da massa, que eu tenho outras receitas a partir dela, que é uma massa bem macia e bem fácil de fazer. Inclusive dá para fazer até pão com essa massa. Então, primeira coisa, vou colocar uma colher bem generosa, 1,5 colheres de farinha de trigo, no nosso fermento. Vou misturar bem e vou estar hidratando esse fermento e deixar ele até crescer e se transformar numa esponja. Então, misturei a farinha com o fermento, vou colocar um pouco da água, não coloco tudo, porque como a gente vai utilizar o creme de leite, que é líquido como gordura, eu vou colocando a água aos poucos depois, para não ficar uma massa muito mole. Eu tenho que cuidar o ponto da nossa massa. Misturei bem o fermento com a farinha e a água. E agora vou deixar ele aqui parado até formar uma esponja. Ele vai crescer e vai se transformar em uma esponja. Continue nos assistindo, continue conosco, que no decorrer do vídeo eu passo as quantidades para o recheio e a cobertura desse nosso pãozinho recheado, que é uma maravilha, não percam. Agora então, vamos deixar crescer e logo eu volto. Então aqui o nosso fermento já cresceu e se transformou numa esponja. Esponja porque remete à lembrança de uma esponja. Então agora vamos dar início à nossa massa. Vou colocar aqui a farinha de trigo, vou utilizar quase toda ela, eu sempre deixo um pouquinho, para se precisar na hora de estar sovando ou cilindrando, aí eu tenho esse restinho aqui, ó, mas é questão de 1 colher de sopa. Coloco o açúcar, o sal, o açúcar, o creme de leite, o ovo. É uma massa bem básica, pessoal, uma massa nem se fosse fazer uma massa de pão. Coloco o creme de leite, eu gosto muito de utilizar creme de leite nos meus pães, nas minhas massas, e fica com uma textura bem legal, bem macio. Aqui eu vou estar dando uma ligeira quebrada no ovo, vou misturar, e agora coloco então o fermento e vou colocando a água até soltar da minha mão. Um pão normal, vai ser uma massinha de pão. E aí depois a gente vai estar recheando e fazendo uma cobertura, que vai ficar bem gostosa. É mais uma dica para você que faz para vender. Eu passei há não muito tempo atrás, vou deixar na descrição do vídeo, a receita de fatias húngaras. Remete à fatia húngara essas nossas rosquinhas recheadas, só que a fatia húngara é com coco ralado. E esse aqui, o recheio, é açúcar mascavo e canela. E agora, então, mãos na massa. Vamos amassando e vou colocando água aos poucos, até que a massa solte da minha mão. Tem que ficar uma massa macia,
Não pode ficar muito carregada de farinha, muito dura, porque senão depois não vai ficar uma massa leve. Então, cuidam no ponto da massa. Eu tinha 110 ml de água e eu vou colocando aos poucos. Se sobrar, eu mostro para vocês. E vou amassando. Já mostro o ponto certinho para vocês estarem fazendo. Então, aqui a nossa massa está pronta. Deixa eu mostrar para vocês o ponto. Ó, é uma massa bem macia. Se eu pegar nela, ela gruda na minha mão, mas é assim mesmo. Sobrou um pouquinho da água, mas é pouquinha coisa. Por isso que eu sempre falo, vão colocando aos poucos, porque dependendo do grão do seu trigo, ou dependendo do tamanho do ovo, é a diferença que vai dar na água. Então, agora vamos sovar como se fosse um pão. Você pode estar cilindrando. Essa massa também, por ser uma massa macia, você pode estar fazendo em uma batedeira planetária também, que dá para fazer tranquilamente, ou sovar ou até cilindrar. Como ela é uma massa mole praticamente, a gente tem que ter mais cuidado se for cilindrar. Mas, enfim, aqui na bancada, pelo menos uns 15 minutos sovando, para que ela ative o glúten, fique bem elástica e bem lisinha. Então, eu vou sovar a minha massa e depois eu mostro para vocês como que tem que ficar. Então, aqui a minha massa já está sovada. A regra é bem básica, pessoal. Sovar bastante, quanto mais você sovar, melhor vai ficar a sua massa. Não coloque muita farinha. A minha farinha continua aqui, que eu vou estar utilizando depois um pouquinho na hora de espichar essa massa para abrir ela, tá? Então, agora eu vou colocar essa minha massa aqui no bol que eu amassei ela. Vou cobrir com uma toalhinha e vou deixar ela por 20 minutos, até ela descansar, que aí então eu vou estar abrindo ela e recheando. Enquanto isso, vamos fazer o recheio. Para o recheio, tenho 100 gramas de manteiga, tá? Ela tá a temperatura ambiente, tá? 150 gramas de açúcar mascavo e 5 gramas de canela em pó. A canela é a gosto, tá, pessoal? Para quem gosta de mais canela, pode estar colocando mais. Para mim, é o suficiente essa quantidade, para não ficar muito forte. Então, coloco a manteiga aqui nesse refratário, dou uma leve esmagada nela. Agora, vou colocar o açúcar mascavo e a canela. E vou misturar bem até formar uma farofa. Misturo muito bem, que é o que vai rechear as nossas rosquinhas, o nosso pão, vamos dizer assim. Então, aqui vou misturando até que fique uma farofa uniforme. Então, aqui o nosso recheio está pronto. Misturei bem o açúcar com a canela e a manteiga. E agora, então, reservo o recheio e vou estar abrindo a nossa massa, que já descansou. Ó, ela tá começando a crescer, ó. Quando começa a grudar, é porque ela está começando a crescer. Agora, eu coloco um pouquinho de farinha na bancada. Lembrando que não é muita farinha, é só um pouquinho para estar espichando ela. E vou abrir essa massa em um retângulo. Com a ajuda de um rolo ou mesmo uma garrafa, você vai abrindo a massa até deixar ela num formato de um retângulo. Então, aqui a nossa massa já está aberta. Deixa eu mostrar para vocês a espessura, ó, é menos de meio centímetro. É bem fininha, tá? Porque ela vai crescer. E agora, então, vou distribuir o nosso recheio. Vou colocando aqui em cima e depois com as costas da colher eu vou espalhar sobre a minha massa. Bem rápido, bem fácil. E agora vamos deixar aqui então de uma maneira uniforme. Então
Então, espalhei bem o recheio e agora vamos enrolar conforme um rocambole, tá? Conforme eu falei, pessoal, se gostam de canela, podem estar colocando até um pouco a mais do que eu coloquei. Eu não coloquei mais que isso, porque é o que o pessoal aqui de casa gosta. Mas, para quem gosta, pode acentuar o sabor da canela. Aqui vou enrolar como se fosse um rocambole. Fecho bem a parte de baixo aqui, para que depois, na hora que cresce, não abre. E vou estar cortando em pequenas fatias. Lembra muito a receita das fatias húngaras. Inclusive, a massa é a mesma massa que eu utilizo nas fatias húngaras. Acerto aqui para não ficar com acabamento feio. Principalmente você que faz para vender, cuida dos detalhes do acabamento. Vou retirar essa borda. E aí, vamos cortando fatias de mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Lembram de apertar a parte de baixo e cuidam para que todas ficam do mesmo tamanho. Isso vai fazer o diferencial na hora que você for assar. Tenho aqui uma assadeira untada. Eu unto sempre as minhas assadeiras, essas de alumínio, com banha de porco, que é uma dica que eu deixo para vocês, que a banha não deixa queimar o seu alumínio. E aqui vamos colocando, então, os nossos pãezinhos recheados. Arrumando eles para que eles fiquem bem bonitinhos e colocando um do ladinho do outro. Vou cortar todos e já mostro para vocês. Então, aqui, 20 unidades renderam. Essa receita com 400 gramas de farinha, normalmente rende 20 unidades, tá? Então, só uma dica para vocês. Agora, vou deixar crescer. Para os dias frios, eu costumo colocar dentro do forno com a lâmpada ligada, que aí ajuda no crescimento. Então, você que tem dificuldade em seu pão ou sua massa crescer, coloca no forno, liga a lâmpada que vai ajudar no tempo do crescimento. Vou deixar crescer e depois retorno para mostrar para vocês. Então, aqui, pessoal, as nossas fatias de pão recheado já cresceram. E agora vou, então, estar tirando elas daqui do forno, aquecendo o forno e colocar a assar. Ó, como tá crescida, bem bonito. Não precisa pincelar com nada, porque como tem bastante manteiga no recheio, não há necessidade de estar pincelando. E depois ainda vai a cobertura. Então, agora vou aquecer o forno, 180 graus, por uns 30 minutos. Então, aqui, pessoal, os nossos pães recheados, vamos chamar assim, estão assando. Enquanto eles assam, eu vou fazer a cobertura, que quando ele sai do forno, a cobertura tem que estar pronta, tá, pessoal? Então, por isso que eu já vou fazer a cobertura agora, tá? Eles já estão aí há 15 minutos, vai mais uns 15 minutos para finalizar, mas é o tempo que eu preciso para estar fazendo a cobertura. Então, vamos fazer a cobertura. O que eu vou precisar? Tenho aqui queijo cremoso, que é o cream cheese, 150 gramas, tá? O tradicional, tá, pessoal? 50 gramas de manteiga, temperatura ambiente, ela tá molinha, ó. 50 ml de leite integral, baunilha e 120 gramas de açúcar confeiteiro. Vou colocar aqui nesse bowl da batedeira e aí você pode estar batendo com um fouet ou mesmo com a batedeira, tá? É rapidinho, é bater até fazer uma calda, que é o que vai em cima das nossas fatias quando elas saem do forno, tá? Então, é bem fácil, vou colocar aqui o cream cheese, 150 gramas, ele está bem geladinho, tá, pessoal? Para bater, é bem interessante que ele esteja bem firmezinho, bem gelado, retirei agora da geladeira. É o tradicional, tá, pessoal? Independente da marca, o que você tem aí na sua cidade, na sua casa. Coloco a manteiga sem sal, 50 gramas, é uma colher bem generosa de manteiga. Vou colocar a baunilha,
em torno de uma colher de baunilha, tá? Aí vocês colocam a gosto. Vou colocar aqui para vocês verem o quanto que eu vou colocar, mas tipo uma colher de sobremesa, tá? Eu tô com a colher aqui com a manteiga, mas dá para ver o quanto que eu vou colocar. E agora então, ou com a ajuda de um fouet, ou então na batedeira, eu vou misturar para que fique um cremezinho mole. Depois que eu misturar bem, eu acrescento o açúcar de confeiteiro. E aí, então, por último, eu vou acrescentando o leite, que o meu leite também está geladinho, estava na geladeira. E vou misturar, bater, até deixar no ponto desejado que eu quero. É bem fácil de fazer. É um cheirinho maravilhoso da baunilha. É tudo de bom essa cobertura, pessoal. Vale muito a pena fazer. Eu nem vou sujar a batedeira, porque é bem rápido. E eu posso estar fazendo aqui com o fouet mesmo. Misturei bem. E agora, então, coloco o açúcar e, na sequência, vou colocando o leite. Então, misturei bem os ingredientes. E agora, vou acrescentando aos poucos e batendo com o leite, para formar a nossa caldinha. Como eu falei, se quiser, pode bater com a batedeira. Eu até coloquei no bol da batedeira, mas nem há necessidade. Dá para fazer assim tranquilamente. Misturo e vou colocando em umas 3 etapas. E aí a nossa cobertura vai estar pronta. Esperando para retirar as nossas fatias do forno, recheadas, e colocar essa cobertura, que é tudo de bom. Então, retirei do forno, elas estão bem quentes ainda. Com a ajuda de uma espátula, vou retirar aqui da nossa assadeira e vou colocar aqui nessa bandeja. E aí, na sequência, vou colocar a nossa caldinha em cima. Olha que maravilha, pessoal. Olha isso, ó. Tá quente, mal consigo encostar a mão, mas olha a delicadeza dessa massa. E o cheirinho da canela, vocês não fazem ideia. Agora, então, vou retirando aqui e já mostro pra vocês como eu vou colocar a calda em cima. Então, aqui com eles ainda bem quente, eu recém retirei da forma, e eu vou jogando a nossa cobertura por cima de cada um deles. Gente, isso é tudo de bom, vocês não fazem ideia do cheirinho que tá aqui da canela que assou e esse cheiro da baunilha da nossa calda. É muito gostoso. E vocês viram a maciez dessa massa, né? Então, testam essa receita, façam, você que faz para vender, com certeza será sucesso de venda. Vou colocando em cima de todas elas e já mostro para vocês uma como ficou cortando elas. Então, olhem isso, pessoal. Olha que coisa mais linda. Muita cobertura que deixa tudo de bom. Deixa eu quebrar uma aqui para mostrar para vocês. Renderam 20 unidades. A massa super macia, olha só. Bem assadinha. E agora, então, vamos quebrar uma aqui. Ela tá quentinha ainda. Lembram de passar a cobertura nela quente. E olha que maravilha de massa. Olha isso, pessoal. É tudo de bom. O cheirinho de canela misturado com a baunilha não tem explicação. É muito gostoso. Então, por hoje era essa receita. Uma receita para você que quer fazer para sua família ou mesmo fazer para vender. Com certeza agradará a muitos. Uma receita fácil, uma receita bem rápida de fazer e que você pode estar fazendo aí na sua casa. Então, agora convido vocês a visitarem o nosso canal, conhecerem o nosso trabalho, as nossas receitas, se inscreverem e fazerem parte do canal. É gratuito, gente, não custa nada. É só se inscrever, acionar o sininho
e diariamente vocês terão uma nova receita. Também temos a página e o Instagram com o nome de Sobrevivência e Terapia e temos um grupo que são Coisas da Natureza, Receitas do Dia a Dia, Sobrevivência e Terapia. Nos siga, faça parte do nosso grupo, se inscreva no canal que vocês terão muitas outras receitas. Sempre receitas fáceis, receitas que eu faço aqui na minha casa e quero dividir com vocês. Todas as minhas receitas são testadas e mostradas o resultado final do produto. É só seguir o vídeo que não tem erro. Até a próxima receita, ficam todos com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês.